Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. Emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O meu nome é João Nuno Pinto e aquilo que aconteceu no domingo passado acaba por ser importante também para nós. Então, o que aconteceu no domingo passado? As eleições na Alemanha. Não há como escamotear o peso que a nação germânica tem, não só na economia europeia, mas também como um dos pilares da União Europeia. Logo, temos que tentar analisar os resultados na Alemanha e entender se aquilo que estamos a ver é uma tendência que vemos noutros países ou se é única e exclusivamente os alemães a reclamarem. A verdade é que com a vitória da coligação CDU e CSU, temos uma questão que ninguém tem a maioria absoluta, o que vai deixar Friedrich Merz com uma forte Kopfschmerzen, dor de cabeça. Para quem não sabe alemão, ou sabe um bocadinho como eu, que tenta treinar de novo tudo aquilo que aprendemos no liceu. A verdade é que para analisar esta situação connosco é o nosso convidado Abel Matos Santos. Muito boa noite, Abel. Obrigado por estares aqui connosco. Vamos começar por tentar entender se Friedrich Merz tem condições para governar sozinho, que tipo de coligação é que ele vai ter que fazer e depois analisar este resultado, digamos, em termos globais, se estamos a ver um trend, uma tendência nos diversos países ocidentais. Boa noite, João Nuno Pinto. Boa noite a todos aqueles que nos veem e nos ouvem. É um gosto estar aqui novamente contigo e com todos aqueles que nos veem. Bem, eu acho que as eleições na Alemanha, quer dizer, era expectável que houvesse um resultado desta natureza. É uma tendência que, de facto, está a acontecer em termos políticos um pouco por toda a Europa, não é? Penso que tem muito a ver também com a situação sociológica, a questão da imigração, a questão económica, um certo centralismo europeu que retira poder às nações, aos povos. Portanto, este caminho que a Europa está a ter para um federalismo europeu que retira força e identidade aos povos, as pessoas reagem a isso e, portanto, a situação na Alemanha é uma situação complicada do ponto de vista social e também económico e era expectável que houvesse uma subida da direita e dos conservadores e, portanto, neste momento a situação em termos de... a AfD ainda não tem uma votação que lhe permita ser governo. Penso que também talvez não fosse ainda a altura para que isso acontecesse, mas é de facto uma votação extraordinária que coloca a direita e a direita conservadora numa posição de grande força e como um pivô da política alemã. É claro que o novo chanceler alemão penso que terá condições para governar e, portanto, adotou a mesma atitude que em Portugal o PSD adotou em relação à Chega, não é? Portanto, o cordão sanitário, prefiro coligar-me ou aliar-me com todos os restantes partidos menos com o Chega e, no fundo, é o que se passa também na Alemanha. Prefiro com a AfD não quero nada, mas com os outros todos não me importa nada de estar com eles. E, portanto, isto, no fundo, só vai reforçar a posição da AfD e penso que num futuro próximo ainda reforçarão a sua votação e mesmo neste governo, neste exercício de legislatura alemã, a AfD vai ter um papel preponderante na política e na tomada de decisões e até na influência das decisões que esses partidos irão tomar. Na realidade é o segundo maior partido, ou foi
Bem, neste O momento mais votado, é o segundo maior partido. É o segundo maior partido, de facto, sendo que a CDU ia em coligação, como costuma ir, com a CSU. Mas aqui levanta-se uma série de questões, desde logo, para questionar o que leitura é que os políticos estão a fazer disto. Porque aquilo que vemos é a população a votar com a tendência para uma vertente ideológica. Sim. Mas depois os governos são formados independentemente daquilo da votação. É não respeitando a vontade do povo, a vontade que é expressa nos votos, e continuando a governar à margem daquilo que as pessoas disseram. Portanto, isso no médio e longo prazo vai fortalecer porque eles depois escudam-se, tal como o PSD fez, escudam-se a dizer que nós dissemos que não nos coligávamos. Como tal, quem votou em nós, votou com essa consciência. Mas é não entender, de facto, no plano ideológico, o que é que o povo está a pedir. Está a pedir, claro. E se olharmos para o mapa das votações, é interessante verificar que a antiga Alemanha de Leste vota muito mais à direita, não é? Apesar de terem estado debaixo de um regime opressivo, comunista e repressivo, vota muito mais à direita do que a Alemanha democrática. A Alemanha democrática. A Alemanha, a antiga federal. A federal. A democrática era a de leste. A do oeste, não é? A mais próxima dos valores ocidentais. Essa Alemanha continua a votar, a ter uma dispersão de votos maior e a votar também, apesar da esquerda não ter chegado, a esquerda radical não ter chegado aos 5% que lhes permitiria entrar no Bundestag, no Parlamento alemão, teve quase, mas não entrou. Isso também é um sinal, não é? Ela foi afastada de vez, quer dizer, não tem lá mais assento. E, portanto, isso é um sinal, não é? E, portanto, mostra bem que essa tendência que agora também está expressa através dos votos na Alemanha é uma tendência europeia, não é? Isso aconteceu na Itália, onde a senhora Meloni é primeira-ministra. Aconteceu na Hungria, com o Sr. Orbán, aconteceu em Espanha, na Áustria. Aconteceu na Áustria, aconteceu em Portugal, quer dizer, acontece um pouco por todos os países. E na França? E na França também. A subida e a expressão. O partido da Sra. Le Pen teve uma votação boa. Portanto, há uma tendência que veio para ficar, quer dizer, não é um epifenómeno, não é? É uma coisa que está. E depois reforçada com o resultado das eleições americanas. Se Trump tiver sucesso, parece-me que já está a ter sucesso, conseguiu um cessar-fogo para o Médio Oriente, conseguiu pôr a Rússia e a Ucrânia em conversações e, portanto, mais uns dias e haverá tréguas e haverá um processo de paz. Portanto, em termos económicos, relançou a economia americana. Portanto, isso vai influenciar o resto do mundo, não é? O sucesso americano vai contaminar e contagiar as restantes congêneres políticas europeias e um bocado até no Brasil também, na América do Sul, como com a Argentina, com o próprio Brasil. Então eu acho que é uma tendência que vem para ficar e, de facto, a direita... E há várias direitas, há a direita conservadora, uma direita mais liberal, há uma direita... Quer dizer, mas a direita, no seu todo, vem, de algum modo, voltou a ganhar força para responder... Mas esse é que é o grande desafio. Se existem várias direitas e as várias direitas não se entendem, Portugal foi uma placa de Petri onde mostra que é possível e as várias esquerdas não têm problema nenhum em entender-se. Sim, nenhum, mas isso sempre foi assim, não é? Porque há ali um entendimento. As esquerdas têm ali... As várias esquerdas têm na sua ideologia ideias e valores que agregam, não é? Que os agregam, independentemente das diferenças. Na direita não, a direita depois há uma direita mais liberal, uma direita mais conservadora, há uma direita que tem uma visão da sociedade e da política diferente de outra, quer dizer, e conseguimos perceber isso perfeitamente, mas em Portugal nós, na verdade, não temos um partido... O Chega é um partido de direita, não é? É um partido radical, é um partido que quer transformar a sociedade, mas tem ali muitas matizes dentro e, portanto, também acho que ainda não definiu bem a sua posição ideológica. Internamente tem que ser mais trabalhada, é um partido novo, tem muita gente, acho que aquilo é preciso ser trabalhado. Mas veio mostrar, o que eu penso que é relevante na ascensão do Partido Chega, é que veio mostrar que as pessoas estão descontentes com a política que se tem feito nos últimos anos, nos últimos 50 anos, 60 anos. E isso é o que acontece na Europa. As pessoas estão fartas do socialismo, da esquerda, desta desestruturação da sociedade, disto que leva à insegurança, às portas abertas, a uma economia sem responsabilidade social. As pessoas percebem que aquilo não serve. Então
viram-se e votam em quem diz isto mesmo, isto não serve, temos que fazer diferente. Não é? Não, mas não parece algo inglório, porque para já temos que afirmar que em alguns países este tipo de partidos a única coisa que estão a fazer é colocar em cima da mesa os temas que depois outros acabam por adotar com uma linguagem não tão contundente e se calhar capitalizar sendo eleitos. Mas se o fizerem, já valeu a pena, não é? Porque os partidos são instrumentos, são instrumentais, não é? Os partidos não são clubes de futebol que as pessoas têm paixões desportivas, são instrumentais ao serviço de ideias e de valores e da sociedade. E, portanto, se há um determinado partido que apresenta uma proposta e isso é aproveitado por outro que o implementa, ainda bem que o faz, porque isso vem no sentido certo, na perspectiva daquelas pessoas. Agora, o que acontece, o que nós verificamos, em países também como a Holanda, e onde também houve uma votação grande da direita, é que este fenómeno é uma resposta, essencialmente na minha perspectiva, é uma resposta à má governação, digamos, dos partidos tradicionais, que estão assentes no sistema, não é? Os partidos do sistema, do centrão, a social-democracia e o socialismo são a mesma coisa, são as duas faces da mesma moeda, portanto não há ali diferença. Mal comparando, PS e PSD são iguais e na Europa a governação foi feita sempre por partidos desta natureza e as pessoas estão fartas disso, querem uma ruptura que lhes permita ter um país diferente, com uma filosofia diferente, assente em valores diferentes, que lhes permita, na minha perspectiva, dar-lhes segurança, acesso a cuidados de saúde e à educação de forma universal, que não acontece em Portugal neste momento, nem acontece na maior parte dos países europeus. A questão da imigração é importante e depois a questão também dos valores onde as pessoas se movimentam. As questões da ideologia do género, do wokeismo, da imposição da ideologia e da doutrinação das crianças nas escolas. As pessoas não querem isso. As pessoas querem uma liberdade e querem poder educar os seus filhos. E acho que isso também é uma questão premente, não é? E lembrando que, de facto, saiu recentemente um relatório da OCDE que coloca Portugal, em termos de saúde mental, na cauda da Europa, não é? Aliás, a Europa está doente e está perturbada. Veja, agora saiu uma legislação que impede que se use o termo homem, porque ofende as pessoas. Mas nós não somos... Por acaso tinha aqui para conversar contigo e é um guia de linguagem inclusiva em inglês em que a palavra man deve desaparecer. Ou seja, palavras como tradesman, que é comerciante, ou man-made, que significa artesanato ou artesanal, vão ter que procurar outro. Quer dizer, a Europa preocupa-se com isto, anda preocupada com estas coisas que são absolutamente sem sentido, não é? Porque a sociedade é feita e a humanidade é feita de homens e mulheres. Men and women. Homens e mulheres. É o que existe, não é? O João Nuno tem aqui uma assistente sua que está grávida. É uma mulher, não é um homem. E foi engravidada por um homem, não foi por uma mulher. E isso é que faz a natureza das coisas, isso é que é o normal, é isso que as pessoas entendem. Querer desconstruir isto e dizer que é uma coisa diferente é uma aberração e as pessoas também não querem isso. Portanto, nós temos que recuperar os votos na direita, ainda aquilo que chamam a extrema-direita, que não me parece nada que seja extrema, porque são partidos democráticos, estão no sistema. No fundo, é um voto pela recuperação da normalidade, do bom senso, da natureza das coisas. Mas eu agora vou-te provocar. Eu tinha aqui isto artilhado, mas tinha preparado para o final, porque achei curioso, porque Nuno Melo, presidente do CDS, congratulou-se pela vitória, portanto, da CDU na Alemanha, e diz que foi a vitória do bom senso, sendo que a CDU pode-se coligar ou ao centro com o centrão ou então à esquerda com os verdes. Seria o mesmo ter um CDS com o PAN, com o LIVRE e com o Bloco. Exatamente, claro. Isso é que é o bom senso. Mas eu acho que o CDS perdeu já a noção há muito tempo e o Nuno Melo, enfim, faz o que pode, mas o CDS é um partido que já não existe. Portanto, está ali, é uma extensão do PSD, foi eleito através das listas do PSD, é um partido que perdeu o seu sentido a partir do momento em que se desviou daquilo que eram as suas ideias e que passou a ser, no fundo, uma agência de empregos e de negócios, que é aquilo que o CDS se tornou e, portanto, é tudo menos um partido, não é? Não, mas isso demonstra que até a utilização da palavra bom senso, nós temos que ser críticos em relação a como é que a palavra está a ser utilizada. Sim. Porque se a coligação não for uma coligação de bom senso... Não é uma coligação de bom senso. Aliás, nós não podemos juntar água e azeite, eles não se juntam. Não é? Portanto, não se pode juntar um partido que se diz de direita com um partido da extrema-esquerda ou um partido da esquerda, são valores completamente em contrassenso e só estão juntos
no fundo porque têm um inimigo comum, que é a AfD. E isso também é uma bizarria, não é? É uma bizarria, porque fala-se muito de não incluir esses partidos em coligações e nos governos, porque os normalizam. Quem normaliza esses partidos são as pessoas, são os eleitores, que dão grandes votações a esses partidos e que continuarão a dar. Com 84% de participação. Participação, que é uma participação muito grande. Eu acho que se houvesse eleições agora, por exemplo, em Portugal, eu acho que o Chega repetiria aos 50 deputados se não tivesse até mais. Se calhar até teria mais, não é? Porque as pessoas... Porque, de facto, quem é que tem sido a oposição ao governo e à esquerda no Parlamento? Com todas as vicissitudes, com todos os problemas que o Chega possa ter. Tem sido o Chega. Não é o PS, que está ali, enfim, muito contido e com medo de criticar o que é que seja, e a tentar conseguir juntar os cacos e dar respaldo às políticas do PSD. E o PSD, enfim, que tenta governar, que vai governando naquilo que é a sua ideologia, também sempre à procura do beneplácito do PS. E, portanto, quem é que está a fazer ali um trabalho de escrutínio da oposição? Podemos criticar o estilo, a maneira, enfim, o que for, mas quem é que tem feito? É o Chega. E as pessoas entendem isso, veem isso. E por isso é que as sondagens dão o que dão, e que se houvesse eleições agora, penso que não me enganaria se o Chega não tivesse mais do que os 50 deputados que tem agora, com todas as vicissitudes. Não é? Segundo as últimas sondagens, continua a ser a terceira força política de longe. E olhando aqui para a Espanha, por exemplo, ao nosso lado, o cordão sanitário que se fez ao Vox, não é? Em que a direita se junta com o PSOE, o PP se junta com o PSOE para o Vox não ser poder nem entrar nos governos regionais e locais, e, quer dizer, mostra bem o medo que eles têm disso e a falta de respeito pela vontade popular. E as pessoas não são parvas, o povo não é parvo e percebe isso. E na altura certa há de lá ir meter o voto onde entende que deve colocar. Porque depois nós ouvimos muitas vezes esses partidos a dizerem que estão a defender a democracia. Eles dizem-no, mas aquilo que nós sentimos é, por exemplo, os bloqueios nas redes sociais, os ataques à liberdade de expressão. João Nuno, como é que se compreende que continuamos a ter, penso que ninguém fala de continuar a não falar disto, continuamos a ter os canais russos ou pró-russos bloqueados na Europa e em Portugal? Porquê é que eles estão bloqueados? Porquê é que a RT está bloqueada? Porquê é que a agência de notícias... Porquê é que esses canais, esses sites estão bloqueados? Até o povo é estúpido, nós não sabemos ver a informação e analisá-la e decidir. Quer dizer, os meios de comunicação social dão notícias que vão buscar esses canais por outras vias, até ilegais, por IPTVs que são piratas, para depois darem notícias que transformam. Porquê é que não deixam as pessoas ver o que sai diretamente e cada um tomar a sua decisão? Isso é que é uma democracia aberta e plural e livre. E no fundo, não crees que, de alguma forma, é esta permanente tentativa de estupidificar o povo, de infantilizar a capacidade crítica das pessoas, que faz com que as pessoas reajam ainda com maior contundência? Acho que sim. As pessoas não gostam de ser desrespeitadas naquilo que é a sua... Enfim, nós não podemos chamar estúpidos ao povo e menorizar as pessoas e dizer tu não tens capacidade para perceber o que estamos aqui a dizer, portanto está calado, não podes ler isto, não podes ver isto, não entendes. Isso é absolutamente contrário à natureza das coisas. As pessoas entendem as coisas se lhes explicarem e se elas próprias tiverem acesso à informação. As pessoas devem poder formar a sua própria opinião. Não é? Nós podemos ter de ser capazes de ter a nossa própria opinião. Não é aquilo que nos dão, quer dizer, e o que se passa muito em Portugal, agora talvez um bocadinho menos, mas o que se tem passado nos últimos anos em Portugal é uma direção clara sobre aquilo que as pessoas devem pensar. A formatação das pessoas, os mídias absolutamente controlados por uma agenda e tudo aquilo que é passado, as headlines, os títulos, os textos, é formatado e é construído de uma maneira a passar não é factual, é ideológico e é enviesado. Deixa-me só dar aqui um exemplo, talvez as pessoas percebam. Creio que se não é no título, é pelo menos nas outras letras assim mais garrafais de uma notícia do Expresso, creio eu, e se estiver enganado, peço perdão, dizem que a CDU venceu, o SPD foi o grande derrotado, e o AfD de extrema-direita
saiu reforçado. Ou seja, nenhum outro partido foi mencionado qual era a orientação ideológica. Para o AfD, claro, sim. Claro. E é sempre esse rótulo, a extrema-direita, o radicalismo, a extrema-direita. Quer dizer, até à esquerda não há extrema-esquerda. Ninguém diz que o Bloco de Esquerda é um partido de extrema-esquerda ou o PCP, que são partidos que defendem, que são contrários à democracia. Aliás, é extraordinário, que pouca gente diz isto. Não é? O PCP e o Bloco de Esquerda são partidos antidemocráticos e que visam a implementação através da luta armada dos seus ideais. Quer dizer, e isso o PCP deve estar contra o banir a RT, por exemplo, dos canais europeus. Aí por outros motivos, não é? Mas, de facto, banir canais e banir informação, fazer censura, não é próprio de um regime democrático. Por exemplo, não queres que, de alguma forma, e uma vez estamos perto da data em que se deu o início deste conflito na Ucrânia, se nos lembrarmos de artistas que foram cancelados, russos que foram cancelados de poder dar os seus concertos. Sim. Em Europa fazê-lo, que acontecesse, Abel, e agora é o João a falar, que acontecesse nos Estados Unidos, que a gente sabe que eles são binários, então se não é de um lado é do outro. Mas na Europa, a Europa do bom senso, da égalité, fraternité e mais não sei quê. Não, a Europa que era um polo que era um exemplo e um polo de desenvolvimento científico, cultural, de exemplo para o mundo, desapareceu. A Europa de hoje é tudo menos isso. A Europa está, de facto um comitê central que está ali em Bruxelas, de gente medíocre, e que se preocupa com se as casas de banho têm bidés ou não têm bidés, se as retretes têm determinadas dimensões, se usa a palavra homem ou não se usa a palavra homem, e andam nisto. Quer dizer, o mundo não é isto. E, de facto, hoje, tudo isso, os exemplos daquilo que deve ser uma sociedade, foram deslocados para outros pontos. Não é? E mesmo a América, repara, a América, que é bipolar, no sentido do tudo ou nada, estás comigo ou estás contra mim, continua a ser um exemplo enorme de como a democracia funciona e como o povo, de facto, pode ter força. Não é? E como as coisas podem acontecer. Não é? Ninguém esperava que em tão poucos meses houvesse uma mudança de políticas americanas que vão impactar todo o mundo. Não é? Mas o povo tomou uma decisão. Foi de abster-se completamente de ser formatado pelo mainstream media, também acho. Claro, acho em tudo. Desde as vacinas, da questão do Covid, de todo este delírio da ideologia do género, das questões das guerras da Ucrânia, da Rússia. Quer dizer, tudo isso, as pessoas reagiram a isso. E não querem. E estão fartas de serem enganadas. Isso é a verdade, não é? E isso representa uma mudança grande de paradigma. E acho que, de facto, este voto na direita e esta mudança, em termos até mesmo da participação das pessoas, vai continuar. E vamos continuar a ver a direita a reforçar-se. E não sei até que ponto é que esta mudança não possa também trazer, de facto, uma regeneração das instituições europeias que têm que ser regeneradas, estão anquilosadas, estão velhas, estão cheias de vícios. Não é? Ou mesmo as instituições internacionais, porque há quem diga que existe uma série de instituições internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, sim, a OMS, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, exatamente, que estão completamente debaixo a OMS é um exemplo disso, não é? Fala-se pouco disso, mas é importante que se falasse mais. A OMS é de facto um agente político e não de saúde neste momento e que tem feito coisas terríveis em termos que impactam na vida das pessoas e que os Estados Unidos estão a denunciar e que o Secretário de Estado agora da Saúde, o Kennedy, tem revelado e que, curiosamente, os mídias em Portugal não mostram, não falam sobre isso. Os efeitos secundários das vacinas, as complicações que têm havido, que as vacinas para o Covid continuam a ser um medicamento experimental não aprovado. Enfim, porque é que essas coisas não são ditas, não é? Que a hidroxicloroquina e a ivermectina, afinal, dão resultado no Covid e que, se tivessem sido usados, tinham-se poupado milhões de vidas. Quer dizer, isso não é falado. Não é dito, não aparece. Quer dizer, nós somos capazes de ter isso se formos à procura, as notícias dos Estados Unidos.
Mas os mídias portugueses continuam a fazer censura a esse tipo de informação. Como, por exemplo, o tentar de alguma forma atacar o caráter das pessoas ou utilizar, digamos, aquele disparo do sniper, ataca uma coisa em específico que provavelmente ainda não entendemos, mas esquecem algo. E, por exemplo, em relação ao Robert Kennedy, uma das coisas que ele quer fazer é mudar esta tendência de obesidade infantil, mudando, por exemplo, a alimentação nas cantinas das escolas. Como é óbvio, isso é uma coisa básica. E ninguém fala disso, não é? Exatamente, isso é fundamental, porque sabemos que a obesidade está relacionada com uma série de doenças. Não é? Inclusive é do foro mental, não é? Mental, sim. Morbilidade e mortalidade. E, portanto, a obesidade deve ser combatida e é quando as pessoas começam a formar os seus hábitos, que é quando são crianças. E, portanto, nesse aspecto, isso é mais do que correto. E também é verdade que seja dito, em Portugal nós temos um programa bom, com muitos anos, de implementação desses hábitos nas escolas. Começou com o leite, nos anos 70, 80, o leite que era dado às crianças. E, portanto, nesse aspecto nós estamos muito à frente dos Estados Unidos há muitos anos, não é? Mas também a nossa alimentação é diferente da deles, para melhor, felizmente. Mas isso mostra uma vez mais aquela tendência da comunicação social a selecionar aquilo que lhes interessa noticiar ou não. Eu penso que é muito importante as pessoas perceberem que vivemos, de facto, hoje numa mudança importante de paradigmas no mundo. Quer seja pelo avanço da tecnologia, a questão da inteligência artificial, a rapidez com que as coisas acontecem, nós estamos, de facto, numa fase de grande mudança. Não é? E a ideia que me dá é que os partidos, as políticas, os políticos não acompanham esta mudança. E por isso é que é muito interessante ver pessoas como Musk, não é, a assessorar o Presidente dos Estados Unidos. Não é? O Musk representa esta nova forma, esta nova visão do mundo acontecer. Não é? É um homem que está assente na tecnologia, muito rico, que não está ali por nenhum interesse económico porque ele não precisa e que está, de facto, a mudar o mundo com a tecnologia. E é giro ver como é que Trump, de uma geração diferente, veio de um tempo diferente, consegue ter esta visão de ir buscar estas pessoas para o ajudar a mudar a administração americana, a política americana e o país. Não é? E isso vai dar frutos muito importantes. E por isso é que depois também é triste ver, por exemplo, empresas portuguesas que estão debaixo da tutela do Estado, como a TAP, virem dizer que saem da rede social X, que é uma coisa absolutamente primária, não é? Porque é que tem que ser da rede social? Ou saem de todas ou não saem nenhuma. Eles não gostam de informação democratizada. Uma das coisas que Trump fez a primeira vez na história da Casa Branca foi dar acesso a documentos confidenciais. E a meios de comunicação alternativos, como influencers e podcasts, que têm, obviamente, muito maior abrangência do que muitos dos mainstream media ou do legacy media, o que significa que democratiza o acesso à informação. Claro. Isso é muito importante. E quando, de facto, não se tem nada a temer, não temos nada a esconder, que é o que não acontece à esquerda, nós conseguimos perceber isso, com os negócios, com as adjudicações diretas, com os contratos que existem. Nós vimos isso em pequenas... Enfim, na nossa mediocridade vimos os compadrios entre as pessoas que se nomeiam umas às outras, as mulheres, os maridos, os filhos, os enteados, nas câmaras, nos parlamentos, nas assessorias de imprensa, nas assessorias políticas, nas câmaras, nos parlamentos. É tudo muito evidente e claro, não é? E, portanto, depois não quer que se saiba, não se quer que as pessoas divulguem daí isso. Que não tenham tido qualquer tipo de problema em desagregar aquelas as freguesias. Claro, dá mais clientelismo. Como é que um país tão pequeno como o nosso, que já tem tantas freguesias e tantos concelhos e tantos distritos, ainda vai querer não é que um desdobrar, ou outro não fizesse sentido. Vamos lá. Não é que um ou outro não fizesse sentido, mas aquilo foi a espada de Damócles, não é? Levou tudo à frente e ponto final, não é? E depois é tutti frutti. Exatamente. Exatamente. O tutti frutti que não é só aqui em Lisboa, que está espalhado por todo o país, porque perdeu-se o decoro, perdeu-se a vergonha e, portanto, as pessoas hoje vão para a política para se servirem e para poderem obter benefícios materiais, financeiros disso, e não para servir o povo. E quem for para lá com uma ideia diferente é absolutamente cilindrado, não tem hipótese nenhuma de ter sucesso. E as pessoas também já perceberam isso. E por isso é que as pessoas votam em protesto e dizem: eu não quero mais disto, eu quero que isto se mude, porque são todos iguais. E de facto são. Quer dizer, há exceções, pode haver uma exceção aqui ou ali. Mas dentro dos próprios partidos, não é? Sim, mas é muito difícil, não é? Porque nós não têm força para alterar o rumo dos partidos. Não, nós vivemos num regime de partidocracia.
e não de democracia, porque não, nós só escolhemos, nós quando votamos nos partidos. Quem escolhe os deputados não são o povo, são os partidos que escolhem os seus deputados e as pessoas votam nos partidos. E enquanto não se mudar o sistema eleitoral para que as pessoas possam também escolher diretamente as pessoas que querem, não é? Escolher os deputados que vão representar o povo, então não estamos em democracia. E é curioso ver que nenhum partido quer fazer essa mudança. Está prevista na Constituição há muitos anos, mas nenhum partido a quer fazer. Não é? E, de facto, a verdade seja dita, que, por exemplo, pessoas como o José Ribeiro Castro têm feito essa luta para que o sistema eleitoral seja modificado. Mas a verdade é que ele não tem conseguido. E ele tem pessoas de todo o espectro político a apoiá-lo, pessoas com... mas os partidos querem manter o seu poder para escolher, eu quero o A, o B ou o C. Porque se o A, o B ou o C não fizerem aquilo que eu acho que devem fazer, eu não os meto. E achas que essas linhas vermelhas é isso mesmo? É estes grandes partidos do arco da governação, seja em Portugal, seja onde for, a tentar sobreviver mais uma legislatura? Querem sobreviver mais uma legislatura porque têm na sua natureza um conjunto de pessoas que vivem dependentes dos negócios. Os compadrios, os negócios. Repare, as pessoas não têm pouca ideia. Por exemplo, um secretário de Estado. Quantos assessores, chefes de gabinete metem um secretário de Estado? Um vereador de uma Câmara de Lisboa. Quantos assessores, chefes de gabinete, secretários metem um vereador? Isto é muita gente, com muitos ordenados. E tem muitas dependências. E com ordenados não são ordenados baixos, são ordenados de 1.800 euros, de 2.500 euros, de 3.000 euros, de 4.000 euros, senhas de presença. As pessoas que vão para a Assembleia Municipal de Lisboa, quanto é que ganha um deputado municipal? Não é? Para ir assistir àquelas reuniões. Estamos a falar de mais de 1.000 euros por mês. Portanto, há ali depois há as comissões, vão às comissões, ganham senhas de presença. Tudo isto devia ser mais falado para as pessoas saberem, porque isto de facto leva a que os medíocres se queiram estar nesta lógica para estarem ali a receber este dinheiro. Não é tanto para servir o povo, depois não serve a nada, depois as coisas não funcionam, é tudo burocrático, é tudo complicadíssimo. Eles sabem se manter à tona no lamaçal, no meio do lamaçal. Achas de alguma forma, e utilizando esta comparação com a multiplicação de cargos políticos, é isso que o DOGE nos Estados Unidos está a fazer? Está a limpar, não é? Quando o Musk diz assim, digam os funcionários públicos americanos, digam o que é que fizeram na semana passada, o que é que fizeram na semana anterior. E quem não disser é despedido. Isto é muito americano, não é? Claro. Quer dizer, é porque ele sabe que um grande número deles não fizeram nada. Não, e que não fazem sentido, que são lugares e são cargos e que estão ali a consumir recursos do Estado a fazerem nada. Não é? Que se estivessem em casa, poupavam mais do que se estivessem ali, fossem trabalhar para não fazer nada. E esta gestão eficaz dos recursos, que Musk tem essa visão, porque é um empreendedor, porque é um gestor, não é? Que quer fazer a administração americana. É isso que nós também precisamos, não é? Quando se fala nas gorduras do Estado em Portugal, é a mesma coisa. Nós precisamos de limpar o Estado daquilo que o torna entrópico, que o torna desagregador, que o torna gordo e que não o deixa funcionar. E isso também não é feito. Repare que ao longo dos anos os funcionários públicos aumentam, não diminuem, não é? Cada vez mais o Estado tem taxas e taxinhas, formulários, certificados, burocracias, quer dizer, é tudo muito complexo. Olha, Abel, deixa-me usar de facto esse tema, porque a vertente política que nós mais ouvimos falar, não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa, de um Estado mais magro, menos taxas, menos impostos, é o liberalismo. Mas o Partido Liberal nem sequer vai ser representado no Parlamento alemão. Ou seja, de facto, a aposta em fazer coligação, neste caso com Olaf Scholz e com o Partido Scholz, não foi benéfica para o Partido Liberal. Não, mas também temos que separar um bocadinho o liberalismo do Partido Liberal de um Partido Libertário. As pessoas confundem muito. Por exemplo, nós em Portugal temos um Partido Libertário, não temos um verdadeiro Partido Liberal. Não é? Temos um Partido Libertário porque é um partido que acha que vale tudo, não é? E as pessoas não têm que ter, quer dizer, onde o Estado não deve assegurar nenhum tipo de proteção às pessoas. Isso não é um partido liberal, é um partido libertário, não é?
onde se permite e se promove o aborto, a eutanásia, quer dizer, tudo o que se queira, das as drogas. Portanto, isso é ser libertário. Não é? E nesse aspecto, nada separa o Bloco de Esquerda do IEL. São uma e a mesma coisa, são iguais. Não é? E, portanto, eu não percebo como é que se diz que o IEL é um partido de direita, porque manifestamente não é um partido de direita. Embora Rui Rocha tenha assumido no final do recente congresso a luta contra o wokeismo. Tá bem, mas isso é o mínimo, quer dizer, um partido, quer dizer, o wokeismo, no fundo, é uma mordaça, não é? É uma censura e é uma mudança, uma desconstrução da realidade das coisas, que isso também era o que mais faltava, não é? Que também não defendesse isso, mas a verdade é que em termos, a única coisa que separa o Bloco de Esquerda da IEL em Portugal é a questão económica. Não há mais nenhuma, no resto são uma e a mesma coisa. É a questão económica. Em termos da visão da sociedade, em termos daquilo que, se a pessoa quiser ser, vai ser o que bem entender. Entender, quer dizer, portanto, isso não há diferença. Portanto, depois há vários partidos, há várias formas liberais de encarar a democracia, não é? Nós somos liberais quando somos a favor de uma economia de mercado, não é? E onde o Estado não se meter no caminho e deixar as pessoas fazerem o seu caminho, com menos impostos, com menos confusão, e deixar as pessoas criar riqueza, isso é ser liberal. Mas depois há o liberal com responsabilidade social e há o liberal sem responsabilidade social. Não é? E é isso que depois separa os liberais libertários dos liberais conservadores. Não é? Também havia uma corrente dentro da IEL que eram liberais conservadores e que foram afastados. Não é? E, portanto, um liberal conservador é aquele que é a favor de uma economia de mercado, mas com uma responsabilidade social, onde o Estado também tem que se preocupar com aqueles que não têm a capacidade e que estão doentes, que estão mais fracos, que precisam de ajuda. E este equilíbrio, que depois liga à democracia cristã e que também depois liga aos partidos democratas cristãos franceses e alemães, onde surgiu essa visão ideológica ou partidária, ou ideológica de uma sociedade, ainda existem e eles estão lá, não é? E, portanto, a Alemanha hoje também é interessante ver, porque a Alemanha, e estas eleições mostraram isso, continua a ser um caldo, um fervor de pensamento político e de ideias e de debate político que é benéfico. Isso é bom para a Alemanha e é bom para a Europa. O problema é que depois temos em cima disso a tampa da Europa, do wokeismo, de uma certa censura, de uma certa visão do mundo, que impede depois que a vontade popular expressa nas urnas seja transposta para a governação, que não aconteceu na Alemanha. Com as tais linhas vermelhas. Olha, por outro lado, também temos que assumir também uma postura analítica e crítica daquilo que possa vir lá de Washington, não é? Porque eu não me sinto também totalmente à vontade a ver Elon Musk a tomar posições em relação à Europa. Quer dizer, o Musk tem uma visão, nós temos que perceber, tentar compreender porque é que muitas coisas são ditas pelo Musk e até pelo Trump daquela maneira, porque os americanos têm uma maneira de pensar e de olhar o mundo diferente daquela que é dos europeus. Não é? Está bem. E, portanto, nós temos que entender, muitas vezes, quando eles dizem aquelas coisas, aquilo não é bem aquilo que eles querem dizer. Não é bem, mas sabes de quem é que ele não diz isso? De Xi Jinping. Sabes de quem é que ele não comenta nada do que aconteça em Pequim, não é? Sim, porque Pequim de facto é mais... Ou da Índia também, porque são países emergentes e conflitam os interesses. Claro. São interesses. Mas o problema também de se dizer, às vezes, falar assim da Europa, é porque a Europa se deixou chegar ao estado a que chegou. Não é? A Europa foi-se autoflagelando, autodegradando-se, foi fazendo um verdadeiro harikiri, não é? A Europa tem-se a responsabilidade da Europa estar onde está é somente da Europa, não é dos Estados Unidos, não é da Rússia, é nossa. A Europa criou um sistema, a ideia que era boa de uma comunidade económica passou a ser má quando passou a ser uma comunidade política, que é isso, federalista, centrada em interesses e em negócios. Quer dizer, como é que podemos ter uma pessoa a dirigir a Europa que tem, clara e manifestamente, problemas legais, morais, de negócios com as vacinas, como acontece com a senhora von der Leyen. Como é que esta senhora pode estar ali? Não é? Sabendo o que se passa, não havendo transparência, os contratos não tendo sido revelados, não são revelados porque, de facto, se forem revelados é um escândalo. Não é? E isto mostra bem a fraqueza da Europa. Nós não temos esse problema, por exemplo, nos Estados Unidos. O Trump foi completamente
vasculhado. Aquilo é uma sociedade onde a imprensa e a sociedade, tudo aquilo é visto à lupa, não é? Quer dizer, não há nada escondido. E na Europa temos este cenário, este decor que fecha-se as cortinas, não se mostra, não se vê, não se A von der Leyen, que já trazia uma situação, creio que no mínimo duvidosa, quando era Ministra da Defesa alemã, por causa Sim, de já vinha uns com contratos uns contratos, portanto, é uma coisa... que deu até com o desaparecimento de um telemóvel, Exatamente. um telemóvel que se partiu e estragou e não deu para recuperar convenientemente nada, não é? desapareceu. E é isto que nós temos na Europa, portanto, nós não temos que nos queixar, não é? E é isto que as pessoas já viram, e é isto que o povo europeu já percebeu, e é por isso que a votação nos partidos da direita continuará a ser expressiva. E vai acompanhada de António Costa, que obviamente não estamos a dizer que é culpado na Operação Influencer, mas que ainda, segundo o Ministério Público, está sob investigação. Sim, claro, e há muita coisa a explicar. Eu sei como é que um chefe de gabinete tem 15 mil euros em notas, tem 15 mil? Tem 75 mil, acho eu, ou 78. 15 mil. 15 mil contos, 75 mil euros, 75 mil euros em notas e tem pens com informação sensível, quer dizer, depois não sabem, não viram, tudo isto é muito fraco, tá? é muito mau, não é? E num país decente, com governantes decentes, não aconteceria seguramente. Olha, aquilo que por vezes eu ouço de pessoas que têm os seus receios, que pertencem a minorias ou que têm outras orientações a nível sexual, é que, por exemplo, com a direita a chegar ao poder, que vai haver repressão dessas populações. Houve alguma repressão nos Estados Unidos, nessas populações, desde que Trump foi eleito? Pelo contrário. Mas repressão porquê? Não é? Quer dizer, até parece que a homossexualidade só apareceu no século XX ou no século XXI e que só apareceu com os governos da direita é que se falou nisso. Mas desde que o ser humano existe, que existe o que existe hoje. Não há nenhuma diferença. Nenhuma. E, portanto, quer dizer, que repressão? Quer dizer, mas onde é que está a repressão? Que orientação sexual é que tem a candidata da AfD, na Alemanha? Weisel, não é? sim. Quer dizer, mas está visto não é? É uma senhora que é assumidamente homossexual e, portanto, onde é que está isso? Quer dizer, isto é o discurso do coitadinho e de vitimização que é usado para usar as pessoas que têm fragilidades para fazer política e para tentar desconstruir aquilo que é a realidade das coisas. Claro que não há nenhum tipo de repressão nos Estados Unidos desde que Trump foi eleito. Mesmo em relação ao aborto, se bem me recordo, alguns apoiantes de Trump até ficaram um pouco mais tristes porque ele devolveu a decisão aos Estados. E uns Estados são contra e outros não são, apesar de ele ser manifestamente contra, porque isso é que é a democracia a funcionar, não é? E, portanto, é muito mais interessante o povo dizer assim, eu não quero isto, porque isto é uma coisa má, e por isso uma decisão informada, uma pessoa tendo na sua posse todas as informações, faz uma decisão mais acertada. E é isso que nós temos que dar. É essa a essência da democracia, dar informação aos povos, às pessoas, para que elas possam saber os prós e os contras e possam decidir em consciência. E isso deve ser respeitado. E é isso que a esquerda e que o wokeismo e que os partidos do centro, do socialismo e do sistema não querem. Querem filtrar a informação, dar só uma visão das coisas e levar as pessoas a escolher um determinado sentido. Por isso é que houve dois referendos ao aborto em Portugal. Como o primeiro não resultou, vamos fazer um segundo. Já conseguimos o que queremos. E vamos fazendo assim as coisas. Vamos, quer dizer, mas depois já não queremos um terceiro, porque agora só é um terceiro. E se as pessoas dissessem que não queriam... não, já não queremos. Isso não, agora já chega. Mas querem estender o prazo. Vamos agora mudar o prazo. Como se não tivesse sido também referendado anteriormente. Portanto, é isto tudo e as pessoas já perceberam esta atitude e não querem. Mas isto é extraordinário. Quer dizer, se eu puder tentar ad eterno até sair aquilo que eu quero... E forçar isso, usando os mídias, usando pressão, usando coação psicológica, até coação física, prendendo e criminalizando aqueles que pensam diferente de mim, como aconteceu em Portugal.
não é? E como acontece, a legislação está em vigor ainda, essa lei, que no exercício das funções até na área da saúde mental, que é não agir de uma certa forma, é punido, deixa de trabalhar, leva pena de prisão, E há coisas ainda mais ridículas, algo que eu não consigo esquecer, por exemplo, na Escócia, inclusive todas as pessoas que moram perto de clínicas de aborto foram informadas que não podem sequer rezar dentro de suas casas. Casa. Se a casa tiver a menos de 200 metros ou qualquer coisa. Então, uma total invasão da vida privada das pessoas. Isto é o quê? Isto é um regime absolutamente totalitário, desprezível, e que vem da cabeça dessa gente que só vê o mundo de acordo com a sua visão. Quer dizer, os escoceses que já usavam saias há tanto tempo, agora estão a derivar. Muito bem. Olha, algo que nós estamos a ver é que, de facto, aqueles que diziam que tinham que defender a democracia, o povo está a encostá-los e está a querer testar a democracia. Claro, e é isso. E no fundo, o poder do povo assusta. Não é? O poder do povo assusta, porque quando as pessoas se levantam, os partidos tremem, o sistema treme. E é isso que está a acontecer na Europa. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, com uma vitória absolutamente retumbante a todos os níveis do Trump. E eu penso que é esse o caminho que a Europa vai ter, porque a Europa não aprende. Não é? Mesmo em relação a esta questão agora da guerra com a Ucrânia, a Europa continua a não perceber o que se passa. Ou não quer perceber e continua a ter uma posição que só induz mais conflito, mais guerra e não faz nada a favor da paz. Por isso é que os Estados Unidos puseram a Europa de fora nas negociações com a Rússia e com a Ucrânia para fazer a paz na Ucrânia, que vai acontecer, que eu tenho a certeza que vai acontecer. Embora Macron ontem tivesse ido... Foi-se lá meter, tentou, mas não vai ter grande sucesso, porque a Europa de facto já não conta nada. Não é? Ele próprio e há quem questionasse, inclusive, aquela reunião que ele fez da Europa em relação à Ucrânia, onde só convidou alguns, não outros, ou seja, claro. Começa a haver divisões internas dentro da própria Europa. E que foi manifesta mostra de fraqueza. Foi uma reunião falhada a todos os níveis e que só mostrou essa fraqueza da Europa e essas divisões internas, que só reforçou a posição dos Estados Unidos. Olha, e Abel, então nós enquanto cidadãos, que atenção é que devemos ter, que cuidados é que devemos ter quando chegar a época de escolher quais são, digamos, aquelas que seriam as nossas temáticas e tópicos essenciais para nós? Para nós, não se prevê que haja eleições, temos eleições autárquicas, enfim, que têm muito a ver com a vida do dia-a-dia das pessoas, que são importantes, não é? Que são importantes, e eu acho que as pessoas devem envolver nisso e devem, porque se houver, a malha autárquica é a base, é essa rede, que é a base, digamos, da sustentabilidade política de um país. E eu acho que é muito importante que as pessoas se envolvam nas autarquias, nas câmaras, nas freguesias e possam ali fazer um escrutínio a quem está e dizer assim, eu também quero participar, não é? Porque as pessoas têm direito a isso. E nas freguesias e nas câmaras até as pessoas se podem associar em movimentos de cidadãos, que os partidos vieram complicar a forma de os fazer, porque têm medo deles, porque os movimentos de cidadãos, quando aparecem, normalmente ganham, não têm boa representatividade. Com os cumprimentos de Rui Rio, se não me engano. Sim, acho que foi qualquer coisa lá está assim. o sistema a proteger-se, não é? Mas as pessoas também podem ir através dos partidos, não é? E como há partidos novos, podem ir através desses partidos e fazer ouvir a sua voz. E isso é importante. Depois temos umas presidenciais, não é? Que temos um candidato não anunciado ganhador, que é o Almirante Gouveia Mel, que assusta o sistema, assusta toda a gente, há tudo com muito medo do Almirante só porque é militar, que é uma coisa extraordinária, como se um militar não tivesse os mesmos direitos cívicos que um cidadão qualquer, no estado da reserva, ou da aposentado, ou da reserva, como ele já não está no ativo, e, portanto, tem todos os direitos que qualquer um de nós que não é militar tem, e, portanto, não faz sentido dizer que ele não pode concorrer ou não pode ser Presidente da República porque é militar. É uma coisa absolutamente de uma visão primária, redutora, porque não se vai ver se a pessoa tem capacidade ou não para representar o Estado. E eu acho que depois de Marcelo Rebelo de Sousa, ter alguém que é calmo, que é estável, vai ser uma mais-valia para o nosso país e para o Estado. E que uma pessoa que não se excita, que não anda a toque de acontecimentos e que não informa aos jornais, enfim. Todos nós sabemos como é que Marcelo sempre relacionou com a imprensa, desde sempre, até mesmo antes de ser Presidente da República, e como é que o fez. A famosa fonte, as fontes de Belém. De Belém, exatamente, as fontes de Belém, Vichy Soares, etc. E, portanto, temos aqui, também é importante as presidenciais. E depois teremos as legislativas a seguir, é aquilo que se espera,
E eu acho que é muito importante que haja, de facto, um escrutínio, que hoje está a haver na sociedade portuguesa, e que haja informação. As pessoas têm que ter acesso à informação. Isso hoje consegue-se através das redes sociais e de outras vias que não a imprensa tradicional, porque essa imprensa tradicional tornou-se uma imprensa parcial, não é? E que só passa uma visão das coisas. E, portanto, estamos num mundo novo, estamos num momento novo. Eu acho que vão haver muitas surpresas nas eleições autárquicas. Acho que o bipartidarismo PSD vai sofrer muito. Penso que vai haver uma grande divisão de votos, nomeadamente para o Chega e mesmo para a IEL. E depois temos, de facto, o momento das eleições presidenciais, que vai ser interessante. Para analisar o estado de quem vota em relação ao sistema. Abel Matos Santos, obrigado por ter estado aqui connosco. Foi um gosto. E segundo aquilo que consigo perceber, já não é só a economia que determina tudo, não é? Pois muito não, bem. felizmente. Muito obrigado a si que nos acompanhou também em mais um programa. Já pode rever esta e outras conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá até lá, clique no sininho para receber as notificações sempre que fazemos o upload. Se você gosta de ouvir logo de manhãzinha, quando vai a caminho do trabalho, quando vai deixar as crianças na escola, tem o formato podcast. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite e amanhã estamos de volta para mais um programa. Obrigado.